Houve um momento em que a figura de um homem, retirado do centro do poder para um espaço limitado por água e vigilância, soube transformar confinamento em oportunidade e incerteza em impulso. O exílio não era apenas distância geográfica, era também afastamento das redes políticas, desmantelamento de rotas de influência e imposição de uma rotina que visava dissolver o alcance de qualquer ambição remanescente. Ainda assim, a estrutura de controle, por maior que parecesse, nunca foi hermética. Havia brechas, zonas de descuido, mudanças de turno, limites materiais de qualquer guarda. Houve também a persistência de memórias recentes, o peso do que fora construído em anos de governo e guerra, e a capacidade de um líder de avaliar quando uma oportunidade, quase invisível, podia ser convertida em passagem para a história. Na ilha de onde partiu, o cenário era um misto de aparente calmaria e contínuo movimento discreto. Havia um pequeno centro administrativo, uma cadeia de trabalhadores locais, um porto modesto, algumas colinas, a circulação de pescadores e marinheiros, a aproximação ocasional de embarcações mercantes, a inevitável presença de vigilância estrangeira. Ele organizou o que podia para reduzir a sensação de estagnação. Reforçou a administração local, impôs uma rotina de inspeções, tentou organizar recursos escassos, criou símbolos de autoridade que mantivessem unido o grupo que permanecera leal e disciplinado. Tinha ao redor oficiais experientes, soldados habituados a cumprir ordens sob pressão, e uma pequena corte de colaboradores que alternavam entre a gestão do dia a dia e a captação de informações que vinham do continente. Era um núcleo menor do que outrora, mas suficiente para tecer uma trama de ações coordenadas. O exílio tinha também uma particularidade. Ele foi instalado sob a crença de que a Europa, exausta por anos de conflito, queria estabilidade e que a presença de uma figura vescida, mantida sob vigilância, não representaria risco imediato. Acreditou-se que as rivalidades internas entre as potências vitoriosas exigiriam maior atenção do que um monitoramento obsessivo da ilha. Acreditou-se que, com o tempo, a figura exilada ficaria reduzida a uma representação pálida do que fora. Acreditou-se, por fim, que a situação na França se adaptaria sem maiores sobressaltos à nova forma de governo restaurada. Mas em política, o que se acredita com conforto muitas vezes desconsidera sinais discretos de descontentamento, contradições não resolvidas, fissuras que se alargam sob a superfície dos acontecimentos. Enquanto se ajustava ao exílio, ele avaliava relatórios, conversava com aqueles que faziam a ponte com o continente e construía um quadro da conjuntura. Percebia relatos de desagrado entre veteranos, que se viam deslocados num novo arranjo. Observava a notícia de que nem todas as promessas, feitas para aquietar tensões internas, tinham sido cumpridas. Entendia que determinados grupos, espalhados por zonas urbanas e áreas rurais, mantinham lembranças favoráveis do antigo período, seja pela mobilidade social que oferecera, seja por um senso de continuidade administrativa. Ao mesmo tempo, via com clareza que havia resistências, receios e oposições bastante firmes. Um retorno, se viesse a ocorrer, não teria como base uma unanimidade imaginária. Mas a política raramente se move por unanimidades, movimenta-se por coalizões provisórias, adesões circunstanciais e pela habilidade de transformar hesitação em apoio ativo. Ele sabia disso e, por essa razão, seu plano não exigia certezas totais, apenas condições minimamente favoráveis para um desembarque, um deslocamento rápido, uma sequência de decisões tomadas sob ritmo calculado. A rotina na ilha não era de estagnação. Periodicamente, pequenas embarcações atracavam, trazendo mercadorias, correspondências e rumores. Oficiais circulavam pelo porto observando detalhes: quantos homens compunham as tripulações, de onde vinham, o que transportavam, quais fossem seus hábitos de atracação. Havia gente treinada para distinguir entre conversa espontânea e informação que poderia ser útil. Detectavam-se padrões nos horários das patrulhas, nos trajetos preferenciais das embarcações de vigilância, nas distrações previsíveis de quem servia muito tempo em serviço repetitivo. Ao mesmo tempo, estudava-se a meteorologia local, os ventos predominantes, as correntes, a melhor janela para uma travessia rápida.
Os mapas eram revisados, as rotas costeiras avaliadas, e definidas alternativas de fuga caso algo saísse do previsto. O exilado mantinha relações diplomáticas de superfície com quem devia, comparecia a compromissos públicos que demonstravam certo contentamento com a vida que lhe fora designada, e praticava uma forma de encenação que visava reduzir a suspeita dos que o vigiavam. Era uma rotina dupla. Em público, a imagem de alguém que aceitara a condição e se ocupava de reformas e passeios. Em privado, a marcha paciente de um plano, a identificação de pessoas confiáveis, a administração de recursos escassos, a construção de uma lista de prioridades que, se executadas no momento certo, permitiriam a partida. O segredo era manter a preparação cautelosa, sem ruídos que pudessem despertar curiosidade exagerada. Para isso, muito foi diluído em atos coerentes com a vida cotidiana. Deslocamentos que pareciam inspeções banais tinham sempre objetivos precisos. O transporte de suprimentos podia ser justificado como manutenção do porto. O reparo em uma embarcação local podia figurar como simples zelo administrativo. A decisão de partir exigia sincronização. O plano não dependia apenas dele, mas do comportamento de atores distraídos, das lacunas deixadas pela vigilância e, sobretudo, do clima político no continente. A notícia de que a estabilidade pregada publicamente se fragilizava em pontos sensíveis abriu uma janela. Havia relatos de ressentimento entre veteranos desmobilizados, de oficiais deslocados, de grupos que sentiam perder espaço. Ao mesmo tempo, a presença de monarquistas convictos se fortalecia, e as potências vizinhas mantinham tropas e diplomatas atentos. O risco era alto, mas a leitura feita na ilha foi de que a hesitação podia virar paralisia se o tempo se estendesse. A oportunidade era conjuntural, não permanente. Um passo em falso poderia fechar todas as alternativas, mas nenhum passo levaria a um esquecimento definitivo, uma situação inaceitável para quem ainda se via capaz de influir no curso dos eventos. Foi nesse momento que se acelerou a organização de uma saída. Definiu-se o uso de uma embarcação capaz de transportar um contingente reduzido, mas disciplinado, com experiência suficiente para, ao tocar o continente, servir de núcleo para uma expansão de apoio. Era necessário reunir homens confiáveis, designar funções específicas para o embarque, garantir suprimentos para uma travessia curta, porém arriscada, e estudar pontos de desembarque com densidade de vigilância baixa. Também se previam contingências. Caso as patrulhas interceptassem a rota escolhida, havia alternativas que poderiam desviar o curso para enseadas menos expostas. A preparação incluiu o controle sobre quem sabia da partida e a criação de justificativas plausíveis para movimentações de última hora. Em paralelo, as poucas peças de artilharia da ilha foram mantidas com aparência de uso normal, os oficiais circularam com gestos rotineiros, e os marinheiros foram orientados a não criar aglomerações visíveis que chamassem atenção. Num dia escolhido por causa de ventos favoráveis e do padrão de patrulha observado, aconteceu o embarque. A operação, breve, foi feita com gestos treinados e vozes baixas. Os oficiais davam ordens concisas, os homens carregavam equipamentos já organizados, sacas com mantimentos eram distribuídas de acordo com cálculos de consumo e duração esperada da travessia. O exilado subiu a bordo sob a proteção de alguns dos mais próximos, e a embarcação afastou-se do porto no momento exato em que uma mudança de turno ocorria entre os que vigiavam. Não houve salvas de despedida, não houve sinais predispostos. Apenas a atenção fixa em cumprir o plano conforme o ensaio mental repetido muitas vezes. Alguns barcos menores acompanharam a saída por uma distância curta e retornaram sob o disfarce de tarefas de pesca ou patrulha local, para não evidenciar a falta de elementos essenciais na ilha. O afastamento inicial foi lento, contido, até que a distância segura permitiu ajustar as velas e localizar um curso que evitasse as rotas mais previsíveis. A travessia foi feita com cautela. Havia homens nos mastros e no convés, com olhos treinados para identificar silhuetas no horizonte. A qualquer movimento suspeito, reduziram-se velas e ajustou-se o curso, mantendo a linha da costa a distância adequada.
Em algumas horas, as preocupações se concentraram na possibilidade de cruzar com embarcações de vigilância. À noite, o cuidado redobrou. Luzes foram mantidas ao mínimo, conversas limitadas, e o som dos mastros e do casco submetido às ondas tornou-se o único ruído constante. O comandante da embarcação distribuiu instruções claras, havia rotas alternativas e sinais para manobras rápidas. Ninguém desejava confronto no mar. O objetivo era alcançar o litoral com discrição, desembarcar e, a partir daí, contar com rapidez de deslocamento por terra e com a identificação das primeiras fontes de apoio. Ao aproximar-se do ponto escolhido para o desembarque, todos sabiam que a etapa mais sensível se iniciava. O litoral era vigiado, mas não de forma ininterrupta em toda a extensão. Havia enseadas em que o terreno oferecia alguma proteção e onde a população local, embora curiosa, não se envolveria de imediato, seja por receio de autoridades, seja por pragmatismo diante de qualquer novidade. A embarcação ancorou a uma distância cuidadosa, e botes foram preparados. Em seguida, começou o transbordo. Armas curtas, munição, alguns estandartes, mantimentos básicos, um pequeno grupo de cavalos previamente acomodados, tudo foi passado de forma ordenada. Ao tocar terra, reforçou-se o perímetro, distribuíram-se guardas, e fixou-se um ponto de reunião para eventual dispersão. Em pouco tempo, o exilado pisou o solo do continente com o núcleo de homens mais próximos, e o grupo formou para o deslocamento. A primeira fase do percurso foi silenciosa, com passos apressados e pausa apenas quando necessário. A rota inicial evitou grandes vilas e postos de controle. Durante esse trajeto, mensageiros foram enviados à frente para sondar a receptividade dos moradores e de pequenos destacamentos militares. Alguns emissários foram instruídos a procurar velhos contatos. Outros foram encarregados de observar o movimento de tropas, ouvir conversas em tabernas discretas e recolher impressões sobre o ânimo das pessoas. Em pouco tempo, surgiram relatos animadores. Em áreas onde veteranos tinham se estabelecido, havia curiosidade e respeito. Em pontos em que a restauração parecia ter desconsiderado antigas fidelidades, notava-se predisposição para escutar. Era o que se precisava para dar o próximo passo. Com o passar dos dias, o grupo, ainda reduzido, aproximou-se de localidades de maior importância. O primeiro teste de força ocorreu ao encontrar um contingente enviado para conter qualquer tentativa de avanço. A ordem era bloquear a passagem, mas a situação evoluiu sem confronto. Houve o reconhecimento de um antigo comandante por parte de homens que já tinham servido sob suas ordens. Os sinais de indecisão no lado incumbido de barrar o avanço foram notórios. A autoridade que emanava do exilado sobre aqueles soldados pesou mais do que a instrução recebida recentemente em um contexto de restauração. O bloqueio, que poderia ter encerrado a marcha ainda no início, se dissolveu enquanto o grupo continuava. Começava a se formar uma coluna mais robusta, com adesões espontâneas, algumas por convicção, outras por avaliação pragmática de que a maré dos acontecimentos poderia se deslocar. A cada etapa, oficiais locais, antes designados a reprimir a movimentação, preferiam somar-se a ela, reduzindo os riscos de confronto aberto. Ao atingir uma grande cidade do interior, a proporção de apoio já tinha se invertido. O povoado, informado com antecedência pela circulação de mensageiros e pelo rumor que avançava com a coluna, apresentou uma recepção que, sem excessos, demonstrava clara adesão. Foi um ponto de virada. As autoridades locais, antes hesitantes, escolheram não oferecer resistência. As unidades de linha, que ainda aguardavam ordens contrárias de mãos superiores, viram na adesão de seus oficiais a autorização suficiente para migrar para o novo polo. Em outro trecho da marcha, o exilado recebeu informações de que a autoridade suprema da capital havia subestimado a rapidez do avanço e a eficácia da solidariedade construída ao longo dos anos de comando. Ao mesmo tempo, cada deslocamento criou uma rede de comprometimentos que seria difícil desfazer. Quem declarara apoio agora investira capital político e militar nessa aposta. A marcha, portanto, deixou de ser apenas o percurso físico entre litoral e capital, transformou-se numa cadeia de fatos.
consumados que alteravam a correlação de forças, traçando um caminho político no qual recuos se tornavam cada vez mais caros. A notícia do avanço chegou a todas as instâncias relevantes. Na capital, conselheiros tentavam calibrar respostas. Alguns defendiam a concentração de forças em torno da cidade, outros propunham compromissos e tentativas de negociação que atrasassem o deslocamento. O tempo, porém, trabalhava para quem já estava em marcha. A cada tranquilidade aparente, havia um novo relato de adesão. A comunicação, fragmentada por distâncias e por estradas ainda marcadas por ociosidade militar, não permitia coordenação rápida dos que desejavam manter a situação inicial. O exilado, por sua vez, manteve disciplina de tempo e objetivo. Evitou confrontos desnecessários, preferiu rotas que favoreciam reuniões com contingentes que se somariam à sua força, aproveitou a simbologia de antigos vínculos para converter dúvida em apoio. Tudo indicava que o momento de pisar novamente nos espaços de comando da capital se aproximava. Quando finalmente adentrou a capital, o ambiente, embora tenso, não foi de guerra urbana. A transição consolidou-se porque os principais opositores entenderam que resistir naquele momento seria improdutivo e arriscado. O exilado retomou funções de governo, rodeado por aqueles que lhe eram fiéis e por outros que, embora nem sempre alinhados em convicções, reconheciam que a autoridade recuperada tinha uma base real. As primeiras ações miraram a restauração do aparato administrativo, a reorganização do exército e a produção de mensagens políticas que ao mesmo tempo tranquilizassem o país e enviassem um recado ao exterior. Havia a necessidade de demonstrar que o retorno não significava a retomada de uma espiral de guerra sem sentido, mas sim uma correção de rumo, uma tentativa de reposicionar o país em sua própria equação de poder. Mas a Europa ao redor, ainda traumatizada por mobilizações consecutivas, reagiu com preocupação. Potências que haviam assinado compromissos recentes viam no retorno uma ameaça direta ao equilíbrio que buscavam consolidar. Iniciou-se uma corrida contra o tempo. De um lado, o exilado tentava estabilizar o país, recalibrar alianças internas e estabilizar as finanças. Precisava trazer de volta oficiais e soldados que haviam se dispersado, reorganizar unidades, reestabelecer reservas de suprimentos, recuperar cadeias logísticas e intuir quais teriam sido quebradas por desconfiança durante a interrupção. Era também essencial conter os exageros de partidários que, ao se sentirem vitoriosos, podiam provocar retaliações contra antigos adversários, gerando instabilidade que prejudicaria toda a nova base de apoio. De outro lado, as potências europeias aceleravam comunicações militares e diplomáticas. Seus exércitos, espalhados, foram realocados e preparados. O objetivo delas era simples: não permitir que a nova velha autoridade ganhasse tempo suficiente para consolidar-se. O exilado sabia disso, e organizou-se para uma campanha que viria rapidamente. Houve, então, a preparação para uma série de operações no campo de batalha. O comandante que havia retornado ao poder voltou ao seu ambiente mais conhecido, a organização de uma campanha rápida, aproveitando a capacidade de se mover com velocidade e de concentrar forças em pontos estratégicos. A ideia central era simples, embora difícil de executar. Pretendia obter uma vitória significativa que alterasse o cálculo político dos demais, abrindo espaço para algum tipo de negociação tolerável. No curto prazo, nenhum pacto amplo seria assinado, mas uma batalha decisiva poderia forçar uma reavaliação. Para isso, era preciso administrar contingentes de tamanhos variados, lidar com oficiais cuja confiança variava, e mobilizar armas e suprimentos sob uma logística pressionada pelo pouco tempo. Ao deslocar-se em direção às fronteiras onde provavelmente encontraria as primeiras forças de coalizão, ele confiou na coordenação entre diferentes corpos de exército e em sua própria presença no campo, articulando ordens claras e respostas rápidas ao que surgia no terreno. As primeiras trocas de fogo testaram tanto a disciplina das tropas quanto a capacidade de improvisação. Em alguns pontos, obteve sucessos táticos que alimentaram a esperança de que o velho método de concentrar poder em pontos nevrálgicos ainda funcionaria. Em outros,
Enfrentou resistência inesperada, dificuldades de comunicação e atrasos que, num cenário tão estreito de possibilidades, pesavam mais do que o normal. Os reconhecimentos falharam em avaliar todos os movimentos inimigos, e nem sempre os comandantes subordinados responderam com a precisão exigida. O tempo se comprimia diante da necessidade de uma vitória rápida e nítida. Chegou o momento em que uma grande batalha determinou o rumo final daquela tentativa de reconfiguração política. Sob céu carregado e terreno irregular, com estradas pesadas pelo fluxo constante e vilarejos tomados como pontos-chave, exércitos colidiram em sucessivos ataques e contra-ataques. O exilado, outra vez general e chefe de Estado, tentou conduzir a ação com sua conhecida capacidade de leitura do campo. Ordenou manobras de flanco, buscou concentrar artilharia em pontos decisivos, procurou ordenar infanterias para atacar no momento oportuno. Do outro lado, encontrou comandantes preparados, que atuavam com o respaldo de forças numerosas e tinham aprendido, ao longo de campanhas anteriores, a neutralizar algumas das táticas mais usuais. A batalha, marcada por avanços breves e recuos custosos, teve um desenlace desfavorável. O efeito dessa derrota foi mais do que militar. Foi político e psicológico. As alianças internas se fragilizaram, e a coesão construída durante a marcha de retorno perdeu vigor. Com a derrota, a autoridade recém-reconquistada se viu obrigada a decidir rapidamente entre resistir em condições claras de desvantagem ou abandonar o posto para evitar um ciclo de destruição. Os que o apoiavam tinham pouco a ganhar com prolongamentos, e os que se opunham estavam amparados por um bloco externo determinado. Uma segunda saída, desta vez não planejada por ele e sem espaço para manobra, aconteceu. Foi levado para um novo exílio, agora em local remoto, sem a proximidade do litoral continental, sem as brechas costumeiras de vigilância, sem a presença ativa de redes leais que pudessem, a partir de visitas e correspondências, organizar algo semelhante ao que ocorrera antes. O cenário era diferente. A geografia tornava improvável uma fuga. A vigilância era mais rígida, os responsáveis por mantê-lo sob custódia haviam aprendido com a experiência anterior e, além disso, o contexto político externo era outro. A Europa se reorganizava sob a certeza de que um segundo retorno não poderia ocorrer. Aquela primeira fuga, portanto, permaneceu como um feito singular. Para explicar como aconteceu, é preciso somar fatores. O primeiro deles foi a leitura correta do momento político. O exilado não partiu em qualquer data, mas quando percebeu uma confluência de sinais. Havia insatisfação em segmentos relevantes das Forças Armadas. Havia descrédito pontual entre camadas civis. Havia uma percepção crescente de que a restauração tinha dificuldade em estabilizar expectativas. Essa leitura não foi feita por adivinhação. Resultou de um trabalho organizado de coleta de informações, a partir de mensageiros, mercadores, viajantes e correspondentes. Para dar sentido a esses relatos, era preciso competência analítica e sensibilidade política. O segundo fator foi o controle sobre a própria imagem durante o exílio. Na ilha, evitou demonstrações que pudessem provocar reações bruscas dos vigilantes. Não ostentou planos, não fez gestos de desafio público, não concentrou movimentos de forma que chamasse atenção. Soube reduzir o tom, aparentar aceitação, e com isso dispersar suspeitas. Essa habilidade de encenação foi crucial. Em política, a percepção muitas vezes vale tanto quanto a realidade. Ao parecer resignado, ganhou espaço de manobra. O terceiro fator foi a logística da fuga. Escolher uma embarcação compatível com o objetivo, estudar rotas, preparar suprimentos e definir pontos de desembarque exigiu conhecimento do mar, experiência militar, e uma rede mínima de colaboradores competentes. Foi necessário entender padrões de patrulha, oscilações do vento, comportamento das tripulações que o vigiavam, hábitos do porto e do entorno da ilha. É fácil subestimar esses detalhes quando se olha o evento em retrospecto. Mas qualquer erro nesse campo teria inviabilizado a aventura antes de começar. O quarto elemento foi a competência no gerenciamento de riscos. Ao escapar do exílio, ele não contava com garantias.
Sabia que poderia ser interceptado no mar, sabia que poderia enfrentar resistência feroz ao desembarcar, sabia que a capital poderia organizar defesa eficaz. No entanto, administrou os riscos escolhendo os cenários mais favoráveis entre os possíveis, e mantendo margem para decisões rápidas à medida que fatos novos apareciam. Ao evitar um confronto no mar, por exemplo, privilegiou a surpresa no desembarque. Ao selecionar rotas no interior, priorizou as zonas onde antigos vínculos militares tinham maior densidade. Ao lidar com autoridades locais, preferiu a pressão indireta, mostrando força crescente e deixando claro que a adesão era uma aposta com retorno provável. O quinto ponto foi a autoridade pessoal, construída ao longo dos anos. Isso não é atributo abstrato. Ele é composto de interações concretas, decisões que, em situações limites, demonstraram competência e criaram confiança. Muitos dos que se somaram ao retorno não o fizeram por lealdade cega, mas por uma combinação de respeito histórico, cálculo racional e lembrança de que, sob sua liderança, já haviam obtido vitórias e recompensas. A figura do exilado tinha, portanto, capital acumulado suficiente para converter inércia em movimento. No encontro com o contingente enviado para bloqueá-lo, por exemplo, a reversão da situação só foi possível porque sua presença tinha um peso real sobre aqueles homens, não apenas a representação simbólica de um passado. Esse tipo de autoridade não se improvisa. Além desses fatores principais, convém notar o papel desempenhado por condições externas que ele não controlava, mas das quais soube tirar vantagem. O cansaço europeu com as guerras criaram uma mentalidade defensiva em muitos responsáveis pela vigilância. Eles não esperavam ousadia imediata. A necessidade de readequar finanças e exércitos, após longos anos de mobilização, reduziu o nível de atenção a algo que parecia resolvido. Na França, a tentativa de conciliar expectativas díspares no recomposito da ordem pós-guerra gerou fricções. Não há plano perfeito que funcione sem contexto favorecedor. Mas sem plano, mesmo um contexto tolerável não se traduz em resultado. Por fim, a fuga também foi bem sucedida porque, uma vez em curso, converteu-se num relato que se autoalimentava. A cada etapa, as pessoas interpretavam o avanço como sinal de maior probabilidade de sucesso. Esse mecanismo, estudado por políticos e propagandistas de muitas épocas, implica que o êxito momentâneo cria sua própria justificativa e atrai apoiadores. O exilado soube explorar isso. Não se tratava de propaganda no sentido moderno, com instrumentos formais de comunicação. Tratava-se de pequenas decisões táticas, como a escolha de dormir em pontos específicos, a visita a quartéis simbólicos, a passagem por ruas que facilitassem a exibição do aumento de sua escolta, e a prudência em não oferecer momentos de vulnerabilidade pública que pudessem ser explorados pelos adversários. O cuidado com a imagem, nesse sentido, foi contínuo. O episódio deixou marcas duradouras. O retorno ao poder, embora breve, reconfigurou memórias e narrativas. Países vizinhos revisitaram seus planos. A própria França experimentou, ainda que rapidamente, uma tentativa de conciliar o passado recente com um futuro que já vinha sendo delineado pelas potências europeias. Muitas iniciativas iniciadas antes do primeiro exílio foram retomadas com urgência. Reformas administrativas foram reafirmadas. Promessas de moderação foram enunciadas, buscando desarmar a hostilidade externa. Havia um desejo de fazer caber, em um espaço curto de tempo, um pacote completo de governo e diplomacia. Isso, no entanto, mostrou-se demasiado. As potências coligadas tinham estabelecido um objetivo claro, e a batalha que se seguiu selou o destino do retorno. No segundo exílio, a reflexão sobre o primeiro não era uma tarefa abstrata. Era um componente de sobrevivência e de legado. O exilado, cercado por guardas menos complacentes e com pouca margem para comunicações livres, ainda assim organizou seus pensamentos, registrou eventos, conversou com os poucos que lhe tinham acesso. Em suas considerações, o sucesso do retorno foi explicado pela combinação de vontade, cálculo e circunstância. Havia orgulho por ter desafiado a contenção imposta.
Havia também consciência clara de que a estabilidade europeia recém-instituída não permitiria uma repetição. O mar, desta vez, era vasto demais, e os navios de vigilância estavam alertas. As montanhas e planícies do passado estavam longe, e os portos, inalcançáveis. O legado do feito se espalhou em imagens, relatos e estudos. Pinturas representaram a marcha. Escritores reconstruíram etapas do percurso. Historiadores, anos depois, buscaram identificar o momento exato em que a decisão de partir foi tomada. Alguns insistiram na ideia de que todo o plano havia sido concebido em detalhes desde o primeiro dia de exílio. Outros defenderam que a decisão surgiu quando sinais específicos do continente alteraram a balança de riscos. De uma forma ou de outra, todos concordaram que se tratou de um evento de rara ousadia. Que um líder destituído, isolado em uma ilha, tenha conseguido retornar com sucesso ao centro de decisões de uma grande nação e mobilizar forças significativas contra uma coalizão formada por várias potências é algo que exige explicações. Essas explicações não podem se limitar ao carisma pessoal, tampouco a uma suposta sorte. Elas envolvem capacidade organizacional, sensibilidade política, compreensão das forças em jogo e disciplina. No plano mais amplo, a fuga e o retorno ressaltaram a importância da informação na política e na guerra. Na ilha, os pequenos avisos trazidos por pescadores e mercadores, as cartas cifradas, as conversas aparentemente inofensivas em tavernas de porto, tudo isso compôs um quadro que só se tornou útil porque foi tratado de forma sistemática. Houve análise e cruzamento de dados, houve verificação de fontes, houve comparação entre relatos, sempre com o objetivo de construir uma imagem aproximada do real. Esse trabalho, invisível à distância, foi essencial. Sem informação confiável, não se escolhe data, não se escolhe rota, não se escolhe porto de desembarque. Sem informação, não se avalia a disposição das cidades do interior e a confiabilidade de comandantes intermediários. Outro aspecto notável foi a economia de meios. O retorno não se apoiou em um grande aparato inicial. Não havia frota, não havia tesouros abundantes, não havia exército numeroso a postos. Havia, sim, um núcleo coeso e experiente, orientado por uma liderança que sabia o que queria. Esse núcleo serviu de alavanca. A partir dele, multiplicaram-se os recursos. O método era claro: transformar um pequeno grupo disciplinado em um polo de atração, e, em seguida, essa atração em poder de fato. A estratégia funcionou porque partiu de pontos onde as condições de adesão eram mais favoráveis, e porque a marcha foi desenhada para ampliar o espaço de manobra a cada dia, sem ações temerárias que pudessem anular rapidamente o avanço. Também merece destaque a forma como a autoridade foi reconquistada sem batalhas iniciais de larga escala. Isso significou que o cerne da operação não foi estritamente militar, ainda que apoiado em parâmetros de disciplina militar. Foi político. A construção de consenso momentâneo, a conversão de indecisos, a neutralização de possíveis opositores, o cálculo de quando aparecer e onde não aparecer, essa coreografia determinou o sucesso. Ao evitar combates no início, preservou forças e fortaleceu a imagem de inevitabilidade do retorno. A cada cidade que não resistia, a cada regimento que passava para o seu lado, ganhava-se tempo e massa. E tempo e massa, somados, são poder. É possível, ainda, avaliar o episódio à luz de uma pergunta: poderia ter dado errado? Em cada etapa, havia riscos consideráveis. No mar, bastaria uma patrulha atenta. Na costa, bastaria um posto de controle eficiente. No interior, bastaria que um único general resolvesse cumprir à risca sua missão e enfrentasse a coluna com firmeza. Na capital, bastaria que as autoridades decidissem resistir. O fato de que nada disso ocorreu em medida suficiente decorreu, em parte, de uma conjunção de fatores que o exilado intuiu corretamente. A ordem restaurada ainda carecia de raízes profundas. Muitos de seus representantes locais preferiam esperar e vereador. O cansaço geral com o conflito reduziu impulsos de confronto. E a memória do período anterior forneceu uma base emocional que favoreceu o retorno. Em suma,
A fuga e o avanço poderiam ter falhado, mas não falharam porque a realidade política e social do momento ofereceu terra relativamente fértil, e o plano soube plantar as sementes da forma certa. Os desdobramentos posteriores, embora tenham encerrado o ciclo com um novo exílio, não diminuíram a dimensão daquele retorno temporário. Ao contrário, a dramaticidade do conjunto aumentou sua presença na memória coletiva. O feito se transformou em referência para análises sobre o uso do tempo na política, sobre a importância da coragem em momentos de incerteza, e, sobretudo, sobre como uma operação bem-sucedida requer um casco duplo, um externo, visível, composto dos movimentos práticos, e um interno, invisível, composto de decisões calculadas, estudo e preparação. A pergunta sobre como ele realizou a maior fuga do exílio, portanto, encontra resposta em várias camadas. Na primeira camada, a operacional, houve seleção precisa de momento, rota e método, com base na coleta e análise de informação e no preparo logístico mínimo necessário. Na segunda camada, a política, houve a reconstrução de alianças, a conversão de indecisos, o emprego de autoridade pessoal e a administração de símbolos que reativaram lealdades adormecidas. Na terceira camada, a estratégica, houve a leitura correta de uma Europa que ainda se rearranjava, que tinha seus olhos voltados para acordos formais e não para uma ilha específica, e na qual o cansaço e a pressa trabalhavam, paradoxalmente, a favor de quem se movia com frieza e convicção. Na quarta camada, a humana, houve disciplina, capacidade de mandar e de escutar, conhecimento profundo de homens e de suas reações sob pressão, e uma vontade rara de assumir riscos calculados. Quanto ao "e mais", que o título sugere, é preciso olhar para além do instante do retorno e ver o episódio como parte de uma sequência maior. O retorno não se sustentou por longo tempo, mas deixou rastros que influenciaram o curso do século. As potências europeias consolidaram mecanismos de cooperação e vigilância que moldaram por anos as relações interestatais. A França, mesmo passando por novas mudanças, viu arraigar-se uma cultura administrativa e militar que devia muito ao período anterior e, em alguma medida, à energia concentrada daquele breve retorno. A imagem do exilado, por sua vez, passou a habitar não apenas o plano das batalhas e dos decretos, mas também o dos debates sobre legitimidade, autoridade e carisma. Em academias, mesas políticas e memórias pessoais, discutiu-se o que leva um povo a aceitar, por um instante ao menos, o retorno de alguém que havia sido afastado pela força. Esse conjunto de consequências não se explica sem o episódio fundador, a fuga do exílio. Ele exigiu coordenação, coragem e clarividência. Envolve uma geografia específica, com uma ilha dotada de porto e proximidade relativa do continente. Envolve o mar como obstáculo e via. Envolve o interior como terreno de construção de alianças. Envolve a capital como palco final de validação. Cada elemento foi tratado de modo a reduzir imprevistos, aumentar margem de manobra e reforçar o sentimento de que o retorno era possível e, mais do que isso, iminente. O exilado não tinha o controle de tudo, mas controlou o suficiente. Ao fim, o que permanece é uma compreensão lúcida de como se cruzam, em momentos raros da história, o acaso favorável e a competência organizada. O acaso favorece ao oferecer um turno de guarda menos atento, um vento propício, um general adversário que hesita, uma população cansada de incertezas. A competência organizada aproveita cada um desses elementos, ordena-os em um plano e executa esse plano com disciplina. Foi isso o que permitiu a fuga do exílio e o caminho de volta ao poder. Embora breve, esse retorno foi uma das demonstrações mais claras de que, em determinados instantes, a política pode ser movida por operações ousadas que, sem derramar rios de sangue no início, alteram a trajetória de um país e obrigam o continente a reagir. Em resumo, a maior fuga do exílio não foi um golpe de sorte isolado nem uma simples aventura de mar e terra. Foi o resultado de um cálculo informado, de uma liderança forjada em anos de campanha e governo, e de uma leitura sensível do que homens e instituições são capazes de fazer quando atravessados por cansaço e esperança. O que veio depois, com a batalha final e o novo exílio, não apaga o brilho técnico e político daquele feito.
Ao contrário, destaca seu lugar no conjunto de acontecimentos que moldaram o período. Há episódios que se tornam maiores do que as horas em que ocorreram. Este foi um deles. Continham, em sequência apertada, a tensão do planejamento secreto, a coragem do embarque silencioso, a ansiedade da travessia arriscada, a expectativa do primeiro passo no continente, a construção paciente de uma coluna humana em marcha, o instante de reconhecimento que dissolveu um possível bloqueio, a entrada na capital e a breve reorganização do governo. Tudo isso, somado, explica não apenas como ocorreu a fuga, mas por que ela se tornou um marco. Ainda hoje, ao se estudar estratégias de retorno político, operações de infiltração e mobilização rápida, analistas se voltam a esse caso. Eles examinam a coerência do plano com a realidade disponível, a economia de meios e o manejo do tempo. Avaliam a capacidade de manter sigilo sem paralisar a ação, de organizar lealdade sem recorrer a pressões excessivas no início, de projetar força com parcimônia e eficiência. Sabem que cada contexto é único, mas reconhecem que certos princípios resistem: informação, timing, coordenação e liderança. Esses princípios estiveram presentes naquela fuga exemplar. Eles a convertem, para além de um episódio narrativo, em uma lição de método. A história, quando olhada em conjunto, muitas vezes oferece explicações que parecem lineares demais. É tentador imaginar que o retorno foi inevitável desde o primeiro passo. Não foi. Houve suscetibilidade ao erro em cada esquina, em cada porto, em cada quartel. A diferença é que, quando os erros poderiam surgir, havia preparação para contorná-los. Quando a sorte se apresentou, havia olhos atentos para percebê-la. Quando a indecisão oscilou nas fileiras adversárias, havia presença para pesá-la. E quando a oportunidade máxima apareceu, não houve hesitação. Esse é o cerne da maior fuga do exílio. E é esse cerne que explica por que, entre tantos eventos decisivos do período, este continua a ser estudado, lembrado e debatido, não apenas por seu desfecho imediato, mas pelo conjunto de qualidades que o tornou possível.